Bem, meus alunos do Colégio Auxiliadora Fortaleza, aqui estou eu para fazer a revisão do 9º ano da nossa prova trimestral e eu vou começar com o conteúdo programático dessa segunda etapa para que você fique bem atento no que estudar, na verdade. Então, o que é que nós temos nessa segunda etapa? O capítulo 3, que foi a matéria da nossa primeira prova parcial, entra como revisão, você já sabe que tem aquela porcentagem de questões prováveis de estarem na prova trimestral. E o que nós temos como capítulos inéditos são dois, capítulo 4, capítulo 5. No capítulo 4 nós temos vários assuntos, fica ligado que é a Primeira Guerra Mundial, nós temos a crise de 29, nós temos os estados totalitários, que é o nazifascismo, e nós temos a Segunda Guerra Mundial. No capítulo 5, encerrando a nossa matéria, que eu quero que você fique muito atento com essa parte, é justamente a Era Vargas, de 1930 a 1945. 15 anos de presidência de Getúlio Vargas, ok? Então, não vou revisar nada daquela prova parcial, porque você tem a prova, você estuda pela prova e se dá bem na trimestral, naquela porcentagem que nós já combinamos. Então vamos começar pela história da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, na Primeira Guerra Mundial, nós temos a seguinte coisa. Você tem que entender que a Primeira Guerra é uma guerra imperialista e que ela envolve tríplices. E aí entre essas tríplices nós temos a Tríplice Aliança. Olha, isso aqui é de fundamental importância, porque na Segunda Guerra você não pode misturar essas tríplices, tá certo? Então fica atento aqui, olha. Então, nós temos a história das tríplices, que é a Tríplice Aliança, tá certo? E a Tríplice Entente. Tá certo? Então, fica ligado no que diz respeito aos países que formam estas tríplices, esse grupo de 3 países, tanto a Aliança quanto a Entente na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Outra coisa importante também que nós destacamos, tá certo? É que envolveu interesses nacionalistas, tá certo? Como, por exemplo, o pan-eslavismo, a Rússia protegia os povos eslavos, que é onde vai surgir o tal do estopim da Primeira Guerra. No dia 28 de junho de 1914, o assassinato dos herdeiros do trono da Áustria, Francisco Ferdinando, tá certo? É assassinado, e aí a Áustria exige os assassinos, a Rússia protegendo os eslavos, diz que não entregasse ninguém, porque protegeria o povo de qualquer forma. E aí, como as tríplices estavam formadas, tá certo? Com uma tensão nacionalista muito grande, daí o tal do pan-eslavismo, a Áustria declara guerra à Sérvia, de onde veio o assassinato da família austríaca. A Rússia declara guerra à Áustria. Então, como já tem um país de uma tríplice contra um país de outra tríplice, se condiciona a tal da Primeira Guerra Mundial. E aí quem tinha problemas nacionalistas, como por exemplo a França com a Alemanha, porque a Alemanha, no seu processo de unificação, adicionou, anexou na verdade, uma região francesa chamada Alsácia-Lorena. Então você já percebe que a Alemanha e França estão de lados opostos. Então você tem que ficar ligado nos países que formam as tríplices. Tá certo? E outra coisa importante também é que no final da própria Primeira Guerra Mundial, 1918, né, na Conferência de Versalhes, ou no Tratado de Versalhes, ou também chamado Ditado de Versalhes, a Alemanha foi acusada da Primeira Guerra Mundial. E ela sofreu várias retaliações, perda de território, pagamento de indenizações, como boa parte dessa indenização foi com rebanho, com armamento militar, tá certo? Com proibição de remilitarização. Então foi uma série de coisas, deixou a Alemanha num caos total, tá certo? E claro, quem estava por trás desse tratado eram os Estados Unidos da América, estava também por trás disso a França e a Inglaterra, ok? Então, e aí dentro desse processo é importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela tem 3 fases. Guerra de movimentos, guerra de trincheiras, e a terceira fase, que é a decisiva, foi a saída da Rússia por causa da Revolução Socialista de 1917 e a entrada dos Estados Unidos, que garantiu a vitória para a Inglaterra e para a França, tá certo?
se garantiu para a Inglaterra e para a França e saiu a Rússia, então estes três formam uma tríplice. Estuda qual é, tá certo? Então, e aí depois disso tudo, tá certo? A condição que a própria Alemanha ficou depois do Tratado de Versalhes, é interessante lembrar que houve a formação dos estados totalitários. Porque os estados totalitários na verdade, é meio que, como é que eu posso dizer? É uma revanche provocada pela Primeira Guerra Mundial. Só que tem um negócio entre as duas coisas. Ó. Final da Primeira Guerra Mundial, 1918. Aí passa-se 11 anos, 1929. Nós chamamos de crack, ou crash, tá certo? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Que nada mais foi do que a superprodução industrial e agrícola. Então foi produzido de forma exagerada, daí nós chamamos superprodução. Então esta é a crise de 29. E a Alemanha já estava um caos por causa dos efeitos do Tratado de Versalhes. Agora sofre mais ainda com a crise do capitalismo, já que a Alemanha é capitalista. E aí quem ficou achando graça foi a União Soviética, que havia começado um processo revolucionário mudando o modo de produção, que havia saído do capitalismo para o socialismo. O mundo capitalista foi abalado e o Brasil estava também nessa crise, já que o Brasil era agroexportador de café e o maior comprador, o país que agora em 29 estava falido, Estados Unidos da América. Então, isso foi gasolina, isso foi lenha na fogueira para o nascimento de estados fortes, estados autoritários, que nós chamamos de estados totalitários. Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália. Nazismo na Alemanha, liderado por Hitler. Fascismo na Itália, liderado por Mussolini. Aquele que nós falamos que através daquela assinatura daquele documento chamado Tratado de Latrão com o Papa, nasceu o Estado do Vaticano, no processo de finalização da unificação da Itália. Estudamos isso. Foi esse fascista que eu acabei de falar. Tá certo? Então, outra coisa importante também, que vale ressaltar, é o seguinte. Essa Alemanha, certo? Que carrega essa doutrina tão forte e autoritária, assim como o próprio fascismo italiano, então tem várias características. Totalitarismo é uma característica dos dois, nazismo e fascismo. Antiliberalismo, característica dos dois. Unipartidarismo, só um partido, partido nazista, alemão, partido fascista, tá certo? Italiano, culto ao líder. Na Alemanha, Hitler era conhecido como Führer, guia. Na Itália era Duce, D-U-C-E, tá certo? Guia também. Mas os dois, as duas doutrinas tinham uma principal diferença. A principal diferença era o antissemitismo, tá certo? O ódio implacável aos judeus que os alemães tinham. Então, racismo na Alemanha era lei. Principal diferença dos dois, o antissemitismo, perseguição implacável a povos de origem semita, judeus. Claro que a Alemanha não só perseguiu os judeus. Em suma maioria foram judeus, homossexuais, testemunhos de Jeová, ciganos, negros, tá certo? Hitler acreditava na superioridade da raça ariana germânica. Os alemães, ele acreditava que era a raça superior. Ok? Continuando no nosso assunto, vale ressaltar também que depois do final da Segunda Guerra Mundial, já que a guerra começou em 1939 e terminou em 1945, 6 anos de guerra, 6 milhões de judeus foram assassinados em câmaras de gás, em campos de extermínio, campos de concentração, que eram trabalho esforçado, trabalho escravo. Então, aconteceu uma série de medidas na qual foi erradicado 6 milhões de judeus. E aí, chegando na questão da Era Vargas, aí vale ressaltar aqui uma coisa importante. A Era Vargas, que é 15 anos, didaticamente nós dividimos a Era Vargas em 3 partes. É um só governo de 15 anos que, didaticamente, nós dividimos em 3 partes. Governo provisório, de 1930 a 1934.
governo constitucional de 1934 a 1937, Estado Novo de 1937, que é a maior parte, até 1945, mas é um governo só, certo? Então, Getúlio Vargas chega através de um golpe, que ficou conhecido como Revolução de 1930. Em 32, estoura a Revolução Constitucionalista. São Paulo lidera essa revolução, exigindo a criação de uma nova Constituição, já que quando ele assumiu em 1930, ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas espalhadas pelo país, as câmaras municipais, rasgou a Constituição de 1891, que a gente chama dessa forma, mas revogou a Constituição, tá certo? Tirou todos os governadores de estado e trocou por interventores federais. Aí em 1932 acontece a Revolução Constitucionalista. Em 1933 ele reabre a Assembleia. Em 1934 ele promulga a Constituição de 1934, que tinha uma série de medidas positivas, como por exemplo, trabalho de 8 horas, jornada de trabalho só poderia ser de 8 horas, férias remuneradas, que mais? A criação do salário mínimo, que mais? Descanso semanal, previdência social. Então, tudo que é positivo veio para a Constituição de 1934, porque ela tinha uma orientação liberal e democrática. Só que Getúlio Vargas, com essa Constituição, ele havia estabelecido que o voto seria direto, tá certo? O voto seria direto, exceto o primeiro, que era ele. Então, depois dele, depois de 4 anos de governo, que seria de 34 a 38, aí o povo escolheria o próximo presidente. Então a Assembleia valida 4 anos de Getúlio Vargas constitucionalmente. Só que antes de chegar a esse 4º ano, que era 1937, ele dá um novo golpe, que a gente chama de Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, que é até o final da Segunda Guerra Mundial, que é a matéria também da nossa prova. Então, no Estado Novo, ele cria também uma nova Constituição. Certo? Ela só tinha um jurista, então só uma pessoa elaborou a Constituição inteira. E ela tinha semelhanças com a Constituição fascista da Polônia. Ela tinha um apelidinho que era Polaca. Então ela era altamente autoritária. Dava poder ao presidente de fechar Congresso Nacional. Dava poder ao presidente de acabar com a liberdade de imprensa. Tá certo? De nomear interventores de Estado. Então tudo que é negativo, tudo que é autoritário, tudo que não é democrático está na segunda Constituição de Vargas, a de 1937. Tudo que é democrático está na Constituição de 1934, como por exemplo o voto feminino. Ok? Outra coisa importante também é que no período constitucional, certo? Que foi de 34 a 37, existiam 2 partidos políticos no Brasil: a Aliança Nacional Libertadora, ANL, Ação Integralista Brasileira, AIB. Então existiam esses 2 partidos políticos no Brasil. E vale ressaltar uma coisa importante sobre esses 2 partidos. É o seguinte, presta bem atenção. Por exemplo, características da AIB, Ação Integralista Brasileira, que tinha uma visão fascista. Tinha como base, por exemplo, setores conservadores da intelectualidade, da classe média urbana, do exército e das elites. Outra coisa importante também, defendia um Estado autoritário, como qual? O nazismo alemão, o fascismo italiano. Era nacionalista, corporativista, antiliberal, dirigido pelas elites esclarecidas. Tudo fazia parte da AIB, fundada por Plínio Salgado, um jornalista. Já as características da Aliança Nacional Libertadora, fundada por Luiz Carlos Prestes, aquele que casou com Olga Benário, que até tem um filminho chamado Olga, que conta toda essa trajetória da tentativa de derrubar o governo oligarca de Vargas. Nós temos, tinha uma frente popular contra o fascismo, então antifascista, composta por ex-tenentes, na qual ele era, por sindicalistas, por socialistas e comunistas. Defendia a constituição de um governo popular e não populista como era o de Vargas. Tem uma grande diferença.
tá certo? O populismo defendido por Vargas e fundado por Vargas, na verdade, fazia concessões ao povo com o intuito de controlá-lo. Porque Getúlio Vargas fazia parte da elite, da classe dominante, tá certo? Por isso que ele vai ser conhecido no Brasil como pai dos pobres. Mas eu não posso esquecer que ele era a mãe dos ricos, porque fazia parte da classe dominante. E defendia o não pagamento da dívida externa e a luta contra as grandes nações imperialistas, tá certo? Que tinham um grande poder na área, principalmente da indústria. E para finalizar, uma coisa interessante é que o Brasil na Segunda Guerra Mundial participa com o exército na Segunda Guerra Mundial, ok? E é interessante lembrar que nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha a FEB, Força Expedicionária Brasileira, a FAB, a Força Aérea Brasileira. E é interessante que os Estados Unidos e o Brasil se aproximam. O presidente Franklin Delano Roosevelt vem ao Brasil, que é o presidente que resolve a crise de 29 nos Estados Unidos, vem ao Brasil, e é ele que articula com Getúlio Vargas o apoio do Brasil ao lado dos Estados Unidos, que eram as potências aliadas, que eram Estados Unidos, Inglaterra, tá certo? França, União Soviética, o Brasil fica desse lado, tá certo? E os Estados Unidos passam a apoiar depois disso, principalmente o nascimento da siderurgia brasileira, a CSN. Então patrocina pelo apoio que Getúlio Vargas dava aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, eu quero finalizar aqui só destacando que você revise bem a sua primeira prova parcial para não perder aqueles pontinhos. E não esquece que a nossa questão de desafio, eu coloquei uma questão da Olimpíada Nacional de História do Brasil, tá certo? Para que você sinta mais ou menos como é que é aquela história de 4 opções, tá certo? Que tem 3 certas, e a mais certa vale 5 pontos, e na sua prova ela vai valer meio ponto, que é o ponto máximo da questão de desafio. E tem uma outra questão certa também, só que menos certa do que a máxima, aí você vai ganhar 0,4. E tem uma outra certa, que é a menos certa de todas, tá certo? Ela vai valer 0,1. E claro, vai sobrar uma que não vale nada. É só para você sentir o gostinho da ONHB, Olimpíada Nacional em História do Brasil. Gente, vou me despedir por aqui. Foi um prazer estar com vocês. E chupa essa manga, galera!